Sejam todos bem-vindos. A gente vai começar agora o nosso assunto e continuando, né, falando sobre esse tema que é contaminação no alumínio. Eu quero já começar com uma pergunta. Quando sabemos que existiu uma contaminação no alumínio? Pessoal, eu quero que vocês entendam o seguinte. Para soldagem de alumínio é comum, mas quando é que a gente sabe que realmente aconteceu uma contaminação no alumínio? Existem contaminações mais severas, contaminações, digamos assim, mais bruscas, como existem contaminações no alumínio no momento da soldagem, que elas são leves ou médias, né? E aí, como é que a gente consegue identificar isso? Primeiro, quando a gente pega um alumínio que ele está muito contaminado, qual é a reação que acontece, né? De fato, para quem já soldou vai entender isso aí. Ela começa a ficar uma solda querendo puxar para preta. Existe, muitas vezes, uma reação, como se a solda ela não quisesse aderir à soldagem, ou seja, o material ele fica rejeitando a soldagem. Tá? Quem já passou por isso já deixa nos comentários aí, porque eu acho que isso é comum a algumas pessoas. Então, esse tipo de contaminação, que quando você abre o arco, o material fica rejeitando o arco elétrico, ou seja, não existe um ponto de fusão inicial ali, nem para você colocar uma vareta, isso aí é uma contaminação severa. Você não deve continuar a soldagem se você pega um material nessas condições. Tá? Do mesmo jeito é quando fica aquela borra preta, o material, você abre o arco e dá aquele, né, fica logo o alumínio preto. Então, isso aí são contaminações severas. Tá? E quando a gente pega aquelas contaminações menores, que, por exemplo, aparecem pequenos pontos, aqueles pequenos pontinhos pretos, ou até mesmo você consegue soldar, né? Mas a poça de fusão ela fica querendo desviar, fica querendo rejeitar, então vamos classificar isso aí como pequenas e médias contaminações. Então, esses tipos de contaminações, a gente precisa entender como ela acontece e como tratar cada uma delas, que é isso que a gente vai fazer hoje em nossa live, tá, pessoal? E aí, para começar, eu quero também fazer outra pergunta. Toda contaminação, ela é uma descontinuidade? Pessoal, se eu tenho uma peça que ela está contaminando, necessariamente ela está apresentando algum tipo de descontinuidade? Eu queria que vocês deixassem aí nos comentários para me entender o que é que vocês acham sobre essa pergunta. Toda contaminação, ela é uma descontinuidade, ela é um defeito de soldagem? Ou seja, se está contaminando, isso é um grande problema? Gostaria de escutar isso de vocês. Deixa um comentário aí que a gente vai debater sobre isso. Sejam bem-vindos, pessoal que está entrando aí, tá? A live está começando, ainda vai rolar muito conteúdo, tá? Mas vamos lá. Toda contaminação é um defeito? Pessoal, não é um defeito, tá? Contaminação, em alguns casos, você pode ter por exemplo, um problema com fusão no material, como pode ter problema com porosidade, tá? Existem alguns casos que você vai encontrar problemas, né, descontinuidades na contaminação. Mas quando você está soldando e aparecem algumas contaminações, como aqueles pequenos pontinhos pretos, aquilo ali atrapalha, né? Às vezes no aspecto visual do cordão, ou até mesmo você pode deixar pequenos poros, mas quando for algo mínimo, né, uma contaminação mínima, ela nem sempre, tá? Ela vai estar deixando porosidade. Às vezes você vê uma solda brilhosa, muito bonita, e quando a gente vai fazer, por exemplo, um desbaste, uma usinagem, um faceamento, às vezes ela está com problema de porosidade. Tá? Como às vezes eu já peguei, por exemplo, casos de pegar um cabeçote, ele muito sujo, tipo assim, um alumínio ruim que você solda ali e aparece vários pontos de contaminação. Mesmo assim, quando você passa o faceamento, não aparece nenhum vestígio de poro. Então, assim, tomar cuidado para não confundir isso, porque às vezes a pessoa diz, está contaminando, então a solda não prestou. Tá? Às vezes ela é uma contaminação mínima, você consegue ter uma excelente soldagem, porque às vezes acontece de você pegar um material de baixa soldabilidade, ou até um material que ele já sofreu muito tempo, ali com por exemplo, o trabalho com óleo ou com algum contaminante, que aquilo ali, por mais que você limpe, passando, né, uma escova, fazendo uma limpeza com álcool ou acetona, mesmo assim ele tende a aparecer um pouco de contaminantes, tá? Ó, o José Reinaldo colocou, o material já vem fundido com contaminação, Landrini. O que é que acontece? O material, ele não é que ele vem fundido com contaminação. Existem materiais trabalháveis, alumínios trabalháveis e fundidos. Os fundidos, né, os alumínios do tipo fundido, ele tem alguns tipos de especificação. Nem todo alumínio fundido ele pertence à mesma classe. Então, a gente precisa entender que tem alumínios, dependendo da série do alumínio, um alumínio da série
3.000, 2.000, 5.000, dependendo da série do alumínio, ele tem certas complicações, né? Você pode ter uma melhor soldabilidade, né? Como pode ter uma baixa soldabilidade no alumínio que ele seja fundido. Da mesma forma acontece com os alumínios eles trabalháveis. Se você pega um alumínio, por exemplo, da série 2000, um alumínio da série 5000, você vai ver que dependendo do alumínio ele vai ter uma melhor soldabilidade do que o outro. Então esse que tem a melhor soldabilidade, a tendência é que ele tenha um melhor aspecto visual, uma solda com menos problema, como esses outros materiais tendem a aparecer mais problemas, né, caso não feito um procedimento correto. Eu quero deixar bem claro isso aqui, porque às vezes o pessoal acha que alumínio é tudo igual. Né? No meu curso, inclusive, eu explico isso para os alunos. Não existe, alumínio não é tudo igual. Existem as séries de alumínio que você pode estar trabalhando. Tá? Série 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 7000. E para cada série você tem que ter um certo cuidado. Limpeza é essencial em qualquer um deles, tá? Mas cada um tem sua particularidade. Um tem uma melhor soldabilidade do que o outro. Né? Um precisa de um certo consumível, o outro diferente, e por aí vai, tá? A pior contaminação é aquela solda contaminada da concorrência. Fabiano também ele tem um negócio, ele é empreendedor também, e aí a gente acaba encontrando esse problema no nosso dia a dia, né? A concorrência. O material já vem pronto. Outro detalhe. Como fazer para identificar, né, no momento da descontinuidade, ou seja, no momento da contaminação, como fazer para a gente identificar essa contaminação? O que é que está acontecendo? Como eu falei, tem muita gente que gosta de apontar o erro. Ah, está contaminando, é o gás. Ah, está contaminando, não, isso aí é a vareta, é o material. Pessoal, a gente não pode fazer isso. Eu já vi alunos meus muito experientes de eu chegar e dizer, olha, está com um problema tal, né? E o que foi? Aí o cara disse, não, é isso. Eu digo, mas você checou isso? Você testou isso? E o cara, não fiz, não testei. Como é que você chega a essa conclusão? Então, pessoal, não podemos tomar atitudes precipitadas de dizer, é isso o problema, sem antes consultar. Então, não podemos, eu deixei até um termo assim, não podemos diagnosticar, né, sem antes consultar. Né? Um médico, quando ele vai te consultar, é justamente para entender o que é que você tem. Ele não pode olhar para a sua cara e dizer, você está com isso. Ele vai fazer algumas perguntas e você vai responder até ele chegar a um certo consenso. Não, o seu problema pode ser esse. Então, no alumínio, quando a gente está soldando, que a gente vai fazer a identificação daquela contaminação, a gente precisa começar a nos perguntar o que é que está acontecendo. Espera aí, o material, né, a vareta. E aí aqui eu deixei alguns tópicos que a gente precisa fazer a análise. Né? Vocês, como soldadores de alumínio, no momento que for, né, identificar o problema ali da contaminação, o que é que eu tenho que fazer? Primeiramente, a gente vai fazer uma inspeção. Você pode até, isso que eu vou falar hoje aqui, pessoal, você pode até montar um checklistzinho aí, anota no papel aí, porque isso aí salva. No dia a dia ali você vai lá, bate o olho, não, já testei, não testei, e aí acaba entendendo qual é o problema. Então, primeiro de tudo, gás contaminado. Ou gás contaminado, ou a falta de gás, ou gás insuficiente. O gás, né? Por quê? Porque o gás é ele quem faz a proteção. Então, se você está com a falta de gás, seja porque está sem gás ou porque está com gás insuficiente, ele vai dar problema. Pessoal, essa semana eu falei com um dos meus seguidores e ele mandou uma mensagem para mim, Lucas, vai estar contaminando, você acha que é o quê? E aí eu disse, cara, primeiro de tudo eu quero que você me diga como você está soldando, o que é que você está fazendo, qual a faixa de amperagem que você está trabalhando, vazão, cara, me conta tudo. E ele começou a dizer, mandou foto e tal. Vamos lá, primeira coisa, eu comecei a identificar alguns fatores cruciais que podiam estar acontecendo para aquela contaminação acontecer. Então o cara está trabalhando com uma vazão muito baixa. Outra, a afiação do eletrodo tungstênio, ele afiou aquela afiação pontiaguda que normalmente a gente utiliza para corrente contínua, não utilizou a afiação para corrente alternada. E sim, o balanço não estava bacana, então assim, a gente começou a fazer esses ajustes e a gente conseguiu resolver o problema. Então assim, eu coloquei vários tópicos aqui que a gente vai estar discutindo, mas assim, eu não posso antes de dizer, o cara disse, não, o problema é esse, sem antes perguntar como ele está trabalhando para a gente poder entender. E é isso que vocês têm que fazer. Opa, deu problema, eu vou ligar para Lucas, porque Lucas vai me dizer o que é que está acontecendo aqui, está contaminando, ele vai me... Pessoal, a gente precisa ter esse conhecimento para vocês poderem aplicar no dia a dia de vocês. Não precisa uma pessoa chegar e dizer na ponta da língua o que está acontecendo, não.
Vocês precisam fazer essa análise. Ó, o Fernando colocou aqui, ó, importante não confundir contaminação com problemas metalúrgicos que podem ocorrer nas ligas de alumínio durante a soldagem. Show de bola, tá? O alumínio em si, cara, tem alumínios que chega lá na minha empresa que a gente vê o alumínio ele todo limpinho, a coisa mais linda que você diz, vai ficar uma solda top isso aqui. E aí quando você vai abrir o arco, o alumínio ele fica querendo pipocar, o alumínio ele não dá uma boa soldagem. Cara, isso por quê? Porque aquele tipo de alumínio ele não traz as condições tão boas quanto outros. Você vê um alumínio às vezes sujo de graxa, você faz uma limpeza ali superficial, abre o arco, ele fica uma coisa mais linda. Às vezes você pega um alumínio que você acha que vai ficar uma solda boa, você limpa bem, faz todos os cuidados e mesmo assim ele tem uma certa contaminação. Então, não é somente limpeza, né? A gente tem que entender também qual o tipo de material que está sendo soldado, né? E como ele falou aí, né, esses problemas metalúrgicos, às vezes, né, ele pode confundir também. Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. O serviço dele colocou, o próprio arco elétrico contamina, levantar a tocha da peça pode contaminar a peça. O próprio arco elétrico contamina, levantar a tocha da peça pode contaminar a peça. Então, o arco elétrico, eu acho que o que você está dizendo, Diego, é de repente você deixar o arco longo, né? Eu não sei se é exatamente isso. Porque assim, quando a gente trabalha com um arco muito longo, se você suspender, né, ou de repente sair suspendendo de vez, aquilo ali você perde a proteção. O gás ele tem que estar sempre com o arco ali bem próximo, para você ter a proteção necessária para que isso não aconteça, né? Gás insuficiente, como eu falei, né? Gás contaminado, gás insuficiente ou falta de gás, você vai ter contaminação. Então, já checa lá. Eu já tive problema de soldador que dizia, Lucas, não, mas a pressão aqui está 10 litros por minuto no manômetro, né? E aí, quando a gente vai olhar, né, o regulador de gás ele está com problema. Então, aí o cara não verificou aqui na tocha, não colocou um fluxômetro ali para verificar. E aí, o que é que acontece? O cara confiou somente naquela situação. Então, verifica, né, se a quantidade de gás que está saindo no bocal, ela é necessária. Então, esse é um ponto crucial, né? A quantidade e a qualidade. Eu já tive muito problema com fornecedores de gás que me trazem gás contaminado. Então, hoje eu tive que mudar o fornecedor para me poder resolver esse problema. Porque o alumínio, uma vez que ele vem contaminado, um serviço que você ia gastar 15, 20 minutos, você vai gastar 30 minutos, 1 hora, porque o material acaba rejeitando e você briga muito para poder executar o serviço. Então, o alumínio tem que estar com gás muito bom. Vamos lá. Outra coisa, será que eu fiz a limpeza adequada? Né? Será que eu não limpei pouco? Tem gente que acha, não, Lucas, mas eu limpei, tá? Mas será que você limpou na quantidade adequada? Porque, pessoal, eu vou ser bem sincero, tem gente que diz o seguinte, eu limpei. Aí você vai olhar, a peça ela não está limpa de fato, o cara não utilizou de repente um álcool ou uma acetona, e aí o cara quer que a solda faça milagres. Então, assim, eu lembro bem, na época que eu era aluno, que eu tinha um professor, que ele era tão chato com a questão da limpeza, pessoal, que eu terminava de limpar minhas varetas e minhas chapas para me soldar, ele pegava na minha frente as minhas chapas que eu tinha acabado de limpar e limpar de novo, porque ele dizia que eu não estava limpando bem. Então, assim, eu não tinha aquele cuidado, né, foda que era preciso, né, para me ter a qualidade que ele esperava de mim. E aí não adianta nada eu dizer, não, mas eu limpou, mas você limpou da forma correta. Então, assim, a limpeza inadequada, isso pode acontecer, né, e você ter também problemas quanto a isso. Ó, o Tecnolúpulo falou, um dos grandes problemas é a máquina com curva de frequência de AC abaixo de 80 Hz. A maioria das máquinas simples e bocais pequenos com pouca vazão. Sim, uma das coisas que a gente, né, trabalha no alumínio é a frequência e balanço. Tá? Então, máquinas que você tem a possibilidade de aumentar a frequência para 120, 150, 200. Inclusive, no evento que a gente fez, eu até mostrei isso aí. Né? Eu sempre trabalhando acima de 100 Hz ali, porque justamente essa qualidade, você aumentando a frequência da máquina, você acaba diminuindo um pouco dessa questão da agressividade, da corrente alternada. Né? No eletrodo tungstênio, como também você melhora também a questão da qualidade do arco, você faz com que o arco ele estreite mais. Então, isso acaba ajudando muito, tá? Então, a frequência é um dos pilares, não só a frequência, como o balanço também, que acaba ajudando muito. Então, isso é, inclusive, até um assunto que eu vou falar. Um alô para o nosso amigo Japa Weld, que também está presente. Seja bem-vindo, meu amigo. Esse é meu parceiro.
As ligas de magnésio também confundem no dia. O que é que acontece? Tem muita gente também que recebe alumínio dizendo, é alumínio, quando a gente vai olhar não é alumínio, é magnésio. Inclusive a gente faz até um teste, né? Pode colocar um vinagre em cima do alumínio, ou que seja, né? E se ele borbulhar, de fato, é magnésio, se não borbulhar é alumínio. A gente faz esse teste porque às vezes o cliente ele chega para você e vai dizer que é alumínio, ele não sabe. Tem a coloração do alumínio, a coloração o peso, né, a densidade do alumínio também, o magnésio é até mais leve do que o do alumínio, então acaba confundindo muito. Então, na dúvida, você ter sempre esse vinagre para poder fazer esse teste. Então, eu tenho lá na minha empresa, na hora que o cliente chega com a peça, eu já coloco o vinagre lá para ver se de fato é magnésio ou se é alumínio. É uma técnica fácil, né, e que funciona bem. Vamos continuando aqui, deixa eu ver se tem mais alguma... Opa, Manu Barão também presente. Manu, seja bem-vindo. Manu, agora deve ser 8h30 da manhã lá, né? Deve estar no trabalho, mas está acompanhando a gente aqui. Seja bem-vinda, Manu. É verdade, tem pessoal que não prepara direito nem aço carbono. As carbono, hoje em dia o pessoal está soldando um MIG-MAG aí, joga um arame sólido numa chapa sem retirada de carepa nenhuma e entrega a Deus. O negócio é produção, hoje em dia está assim. Olha, tungstênio, dá algumas dicas de como deve afiar. Manu, com relação, eu até falei que, né, esse meu seguidor, uma das coisas que eu bati com ele foi justamente isso. Ele mandou uma afiação pontiaguda, né? Então, na hora que você pega uma afiação pontiaguda aqui, e olha, ele estava com um eletrodo tungstênio de 2,5, né? E com a afiação, ela, né, em cone, ou seja, ela estava uma afiação que não é adequada para soldagem de alumínio. E aí, na hora que ele abriu o arco, a primeira reação é quebrar aquela ponta. Inclusive, quando a gente, mesmo fazendo a afiação correta, antes de você ir para a peça que você está fabricando, né, ou de repente dando manutenção em alguma peça, você tem que fazer um teste antes, numa chapinha de teste fora, só para abrir e até de repente arredondar um pouco a ponta ali. Dependendo das condições, se for uma máquina que ela consome muito rápido, pá! Pessoal, desculpa aqui, o celular acabou caindo. Deixa eu só ajeitar aqui o celular. Essa live acabou pegando a gente de surpresa aqui. Vocês estão me escutando bem, né, pessoal? Sim, voltando para a afiação. Então, com relação à afiação, por mais que você faça uma afiação correta, que normalmente a gente tem alguns tipos de afiação, né? Tem aquela afiação onde a gente faz só um leve cone e a ponta ela é um pouco quadrada, né? Você dá uma leve afiação. Mas, rapaz, o celular está escuro. Pessoal, só um minuto aqui. Estou tendo problema. Eu vou segurar na mão aqui que vai dar para a gente continuar. Então, assim, aquela afiação que a gente dá uma leve, faz o cone, né, mas deixando uma pontazinha quadrada no final, aquilo ali nos ajuda a ter uma ponta mais resistente, né? Tem gente que opta por não afiar uma ponta do eletrodo tungstênio. Às vezes, quando você tem uma máquina que não tem funções como balanço, frequência, ela consome muito rápido essa ponta. Então, acaba que o quê? O pessoal acaba não fazendo afiação. Deixa somente, né, ela arredondar. Na hora que você abrir o arco ali, ela vai dar aquela leve arredondada. Só que eu não costumo dar essa dica de fazer isso, porque o que é que acontece? Aos pouquinhos a bola, né, aquela bolinha que vai ficando na ponta do eletrodo tungstênio, ela vai ficar maior do que o diâmetro, e isso não é bacana, você acaba deixando um arco muito aberto. Então, muito cuidado com a questão da afiação. A fiação para a corrente DC é totalmente diferente da corrente AC, tá? A gente sempre faz, ou deixa ela um cone, né, alongado com a ponta quadrada, ou também a gente pode fazer aquela fiação onde a gente faz dois cones, faz um cone maior e um na ponta mais afiado, né, como pode fazer também, né, esse que deixa a ponta quadrada. Então são duas afiações que a gente utiliza muito para estar trabalhando no alumínio. Acho que é isso, né, Manu? Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta aqui. O Arão, que é outro fera da solda, acabou de entrar. Arão, seja bem-vindo, meu irmão. Se quiser contribuir com a live, seja bem-vindo e pode deixar seus comentários também. Ele pergunta aqui, ó, a frequência ajuda na penetração, certo, Lucas? Isso, pessoal. A máquina, quando você trabalha normalmente com a frequência mais alta, ela tende a fazer o quê? Ela tende a deixar um arco mais estreito. Então, quando a gente deixa um arco mais estreito, o que vocês têm que entender é o seguinte, você aumenta a penetração, você acaba jogando, bombardeando o arco elétrico
mais concentrado. Então, consequentemente, você aumenta o poder de penetração e aumenta também a velocidade de soldagem, porque você vai ter que andar. Então, fazendo com que você acaba diminuindo um pouco do aporte térmico, da energia de soldagem que você joga para o material. Então, frequência é uma função importantíssima, né? Infelizmente, não é todas as máquinas que têm essa função, mas que ela ajuda muito nesse sentido, tá? Vou passar aqui. Vamos continuar aqui com o tema que a gente estava conversando. Então, eu falei sobre a limpeza, né? Uma pouca limpeza, de repente você não limpou adequadamente. Temos também pouca limpeza no consumível, muita gente acaba não limpando as varetas. Pessoal, eu já falei isso, eu acho que até em outro momento. No nosso dia a dia a gente acaba recebendo peças que às vezes você necessita de uma limpeza mais profunda, ou seja, tanto no material quanto no consumível. Só que, às vezes você, por exemplo, eu vou soldar um cabeçote, né? A vareta eu tirei ali da caixa, ela está limpinha. Eu posso, do jeito que eu pego da caixa ali, soldar um cabeçote, fazer uma recuperação de uma galeria ali só para depois facear, ou de repente aquela peça vai ser usinada. Você pode fazer isso, só que assim, a partir do momento que a gente não faz essa limpeza, a gente corre o risco de introduzir alguma contaminação. Então assim, no nosso dia a dia, não é tão comum para serviços mais, digamos assim, grosseiros, a gente está limpando vareta. Agora, se você vai fazer um acabamento onde você quer brilhar sem nenhum vestígio de contaminação, limpeza nunca é demais. Então, limpa material, limpa as varetas, a bancada onde você vai executar o serviço. O ideal seria que você fizesse uma limpeza também, ou até colocar uma chapa de alumínio ou inox nova que você utiliza somente para executar aquele serviço. Isso ajuda muito, né? Para que você tenha certeza que não vai ter nenhum vestígio de contaminação. Às vezes a gente acha que não vai contaminar e contamina, né? De repente, eu sempre soldo aqui, não limpo a vareta, e de repente você pega um dia que pega uma vareta ali que venha contaminar, de repente, entendeu? Então, por precaução, a gente tem que limpar sempre que possível. Outro detalhe, superfície de limpeza inadequada. Pessoal, às vezes o pessoal acaba introduzindo uma limpeza que não é bacana para o alumínio. Como assim? Eu sou bem sério. Às vezes, quando eu não tenho, eu prefiro limpar dessa forma, mas não é a forma correta. Ou seja, se você, por exemplo, só tem uma escova de aço, é melhor com ela do que sem ela. Se o material ele estiver muito sujo, Lucas, eu só tenho uma escova de aço aqui. Vale a pena eu tirar essa graxa, essa sujeira e tal? Vale a pena. Mas essa não é a melhor opção. Então tem gente que escova com a escova de aço e contamina e fica botando culpa em outras coisas. Então assim, o problema às vezes está na própria escova também, porque você está pegando e jogando o carbono ali, você está introduzindo elementos que venham a contaminar também. Então a limpeza inadequada e a limpeza com acessórios que não é correto, como uma escova de aço, ela pode também estar trazendo contaminação, tá? Outro detalhe é o interior, a limpeza no interior da junta. Ela de repente ela tá inadequada. Eu estava até conversando com o Diego hoje, né, antes da gente começar a live. Às vezes a gente faz a limpeza externa, né? A gente tem esse cuidado de fazer a limpeza ali por fora, mas não se preocupa com a limpeza interna, né? E o que é que acontece? Quando você começa a soldar e aquele material aquecer, ele vai ter penetração. Então, se você tem sujeira no interior da junta, a tendência é que isso passe para o acabamento. Então, não é limpeza só externa, limpeza interna também. Se o material você está soldando uma junta de topo, uma junta de quina, e aquilo ali ele vai existir penetração, o que é correto, isso é problema, porque de repente essa contaminação ela vem para o acabamento. Isso acontece demais. Esses dias mesmo aconteceu de eu pegar um material, eu não me atentei a essa limpeza interna, achei que de repente o material não estava com as condições como estava, e quando eu comecei a adicionar o material, ele começou a expulsar uma contaminação, que aquilo ali me trouxe um problema, ou seja, alguns pontos de contaminação no acabamento. Deixa eu ver mais algumas perguntas aqui, ó. Tem: quando possível, é bom deixar um setor na produção para trabalhar com aço carbono e outros para trabalhar com alumínio? Show de bola! Cara, se todo empreendedor, se todo dono de empresa tivesse essa percepção, felizmente às vezes o pessoal acha que é tudo igual, né? Mas de fato, a gente não pode misturar as coisas. Vareta de alumínio não se mistura com de inox, não se mistura com de aço carbono, cada um no seu lugar. A gente sempre manter, né, ela separada. Inclusive, alumínio, por exemplo, de uma série 53-56 e alumínio 40-43, lá na minha empresa é separado. Porque se eu pego um alumínio 53-56 e jogo um cabeçote, eu posso estar introduzindo uma trinca.
Então, assim, sempre separar bem, deixar bem claro que isso tem que ter uma atenção especial. Alumínio não pode ser trabalhado igual um aço carbono. Então, vai trabalhar no aço carbono, cara, é coisa grosseira, sabe? Você vai soldar com mag, tubular, eletrodo, pode pegar respingo, isso aí não... Mas você vai trabalhar com alumínio, tem que ser, né, um ambientezinho de mocinha. Todo com cuidado, né, materialzinho limpo, né, bancadazinha organizada. A gente não pode trabalhar, né, daquela forma mais largadona, não. A gente tem que começar a trabalhar assim de forma mais organizada. Tem gente até que diz, é soldador Nutella, não sei o quê. Pessoal, tem que ser soldador Nutella para soldar alumínio, porque tem que ter todo esse cuidado. O Paulo César colocou, Lucas, trabalho com linha industrial de caldeira flama tubular. Eu mista, mas sempre que começa a fazer a limpeza adequada, os caras não gostam. O que você acha? Paulo, isso é comum, cara. Quando a gente questiona, por exemplo, um profissional está soldando sem efetuar uma limpeza e de repente está pondo em risco aquele equipamento, infelizmente muitos prezam assim, ó, ou eu faço ou eu perco meu emprego, né? Já tem profissionais que dizem assim, não, eu não faço, porque isso aí é meu nome que está em jogo. Então, assim, infelizmente, muitas empresas, né, elas não têm esse cuidado, né, e às vezes o funcionário vai seguir o que é pedido, mas que não é correto, né. Para processos como o TIG, é limpeza, cara. Se você não faz limpeza, você vai ter grandes chances de estar introduzindo defeitos de soldagem, um poro, né, inclusões, independente do processo, se você não faz a limpeza, você vai ter alguns problemas, tá? Rodrigues colocou, radiadores passa bastante raiva na solda. Radiadores, entre outras peças, alumínio, a gente tem que ter todo um cuidado, né, para a gente não ter esse problema. Nosso amigo Rogerinho acabou de entrar também, seja bem-vindo, meu irmão. E vamos continuando aqui. Pessoal, a gente parou aqui na limpeza inadequada no seu interior, né? Tem também a falta de limpeza, né, no seu ambiente de trabalho. Não somente a limpeza no seu ambiente de trabalho, né? Como eu falei, tem que ser tudo muito organizado e limpo, como também no próprio EPI. Tá? Quando você vai soldar alumínio, né, que você quer evitar contaminações, a gente tem que ter uma luvazinha, né, nova, limpa, para não estar passando, né, essa sujeira para a vareta. A vareta ela vai introduzir na poça de fusão. Então, se você está com uma luva suja, a tendência é que passe. E outra, a bancada quando ela tá suja, com limalhas, pessoal, a corrente alternada ela tem uma certa tendência a puxar aquela sujeira. Então você tem que tomar muito cuidado para toda vez que quando for fazer a limpeza da bancada, inclusive passa ali um álcool, né, naquela região ali. Estou falando isso para materiais que não podem ter nenhum vestígio de contaminação. Ah, Lucas, eu trabalho com cabeçote, eu não vou estar fazendo isso. Se vocês pegarem minha bancada lá que eu soldo os cabeçotes, é direto suja de óleo, né? Infelizmente não tem como a gente evitar. Tem hora que você está soldando lá, se você não vai passar o dia todo limpando. Mas na região onde vai ser soldada, a gente tem que ter esse cuidado aí para não estar contaminando, tá? A gente está falando justamente isso hoje. Como evitar essas contaminações e atacar na questão correta. Tá contaminando, mas será que é devido a tal motivo? Né? Para a gente não estar dizendo que o problema é algo que não existe. Então vamos lá, continuando. Nosso amigo Júnior da Soldap acabou de entrar, seja bem-vindo. Mike do Instituto de Soldagem, só fera nessa live. Sejam bem-vindos. Online, brother. Tamo junto, Júnior. Júnior é parceirão, já fui lá 2 vezes. Já tô para ir de novo, a gente já tá marcando coisas de novo aí, né, Júnior? Gostei de Caxias do Sul. Mas vamos lá, continuando, né? A gente falou sobre a limpeza, né, tanto do ambiente de trabalho como dos EPIs, que você tem que ter cuidado. Então, sempre trabalhar, né, limpinho, bonitinho, para não ter nenhum problema, tá? Para não estar culpando outra coisa, quando na verdade às vezes está em cima de você. Além disso, tem também a questão de balanço e frequência que o amigo também comentou. Então, o balanço e a frequência, né, eu vou dizer a você, 90% das pessoas que têm problema de contaminação no primeiro momento que vai soldar alumínio é porque não regulou o balanço e a frequência da forma correta, tá? Então, se a máquina ela tem essa função, vocês têm que ter muito cuidado, né? Eu dou uma dica para quem está começando, para não misturar muito as coisas, joga o balanço ali no ponto 0, tá? Ah, Lucas, dá para trabalhar um pouquinho para menos, um pouquinho para mais? Dá, só que eu não quero confundir a cabeça de vocês, até porque isso é um assunto mais complexo, tá? Inclusive eu explico isso, né, para os meus alunos. Mas, na dúvida, se seu range ali vai de 0 a 10,
deixa no 5, tá? O balanço. Ah, vai de 30 a 80. Então, de 30 a 80 eu tenho ali um range de 50. Então, boto 30 mais 25, 55. Então, tenta deixar na metade. Passou para a frequência. Quanto mais alta a frequência, a tendência é que você contamine menos a ponta do eletrodo tungstênio e que você também tenha uma poça de fusão mais limpa. Nem sempre você vai poder trabalhar com frequências muito altas. Nem sempre também você vai poder trabalhar com frequências baixas. Então, para cada tipo de aplicação, a gente tem uma forma de se trabalhar. Eu já trabalhei com frequências baixas, como também já trabalhei com frequência muito alta. Então, isso vai depender da aplicação, tá? Ó, aqui, tem um pessoal falando mais aqui. 2 ferramentas e referências brasileiras. Boa noite, mestres. Você é um bom profissional. Boa noite, meu amigo Júnior. Boa curva, 60% com 120 Hz para uma corrente de 130 A. Boa curva, tá? Essa é uma função que são parâmetros que batem, tá? Nem sempre isso vai ser possível, né? Dependendo do parâmetro da corrente que você está utilizando, da espessura do material, da posição, a gente pode estar oscilando. Senão as máquinas elas vinham tudo padronizado, né? Colocava só isso aí e acabou. Mas não é assim. Então, dependendo da situação, a gente pode aumentar ou diminuir, tá? Então, balanço e frequência é ponto fundamental para que você trabalhe bem essa questão da soldagem do alumínio e você não ter problema com contaminação, tá? Outro detalhe, a afiação do eletrodo tungstênio, que eu falei para vocês que uma vez se vocês afiam ele pontiagudo, ele pode passar essa contaminação para a peça, né? Então, sempre afiar, faz uma abertura de arco ali na peça teste para poder ir para a peça que vai ser soldada, tá? O tipo de eletrodo, pessoal, para soldagem de alumínio, a gente tem que escolher um eletrodo adequado. Hoje, o eletrodo que eu mais indico, pela facilidade que a gente encontra no mercado e pela facilidade de você trabalhar tanto em corrente alternada quanto corrente contínua, né, é o de lantânio, seja ele de 2% ou de 1,5%. É um eletrodo que eu uso para tudo dentro da minha empresa, seja para as carbono, inox, alumínio, titânio, o que quer que seja, é o eletrodo que a gente está trabalhando. Tá? Ah, Lucas, mas hoje tem o da ponta roxa, né? Tem uns estrangeiros aí que estão colocando outros eletrodos também, que seja. Aqui no Brasil, o que eu mais indico, né, pela facilidade, inclusive o Júnior da Soldap é o cara que vende os eletrodos tungstênio, os melhores eletrodos. Inclusive, quando eu fui para Caxias, a gente já trouxe umas caixinhas também para utilizar aqui na empresa. Então, é um eletrodo tungstênio que ele nos dá um excelente suporte, né, que você não vai ter problemas com contaminação, porque o eletrodo, uma vez utilizado errado, se você utiliza um ditório, se você utiliza um puro nas condições de uma inversora, você pode ter problema sim de contaminação por estar utilizando um eletrodo inadequado. Outra coisa, o diâmetro do eletrodo, a escolha do diâmetro do eletrodo para determinada condição. Se você vai trabalhar com uma corrente baixa, você precisa de um diâmetro menor. Se você vai trabalhar com correntes mais altas, você precisa de eletrodos de diâmetro maior. Tá? Até porque, o que é que acontece? Quanto maior a corrente, maior é o dano, maior é o calor que você leva para a ponta do eletrodo tungstênio. Então, se eu tenho muito calor para um diâmetro pequeno, aquilo ali vai acabar se destroçando. A ponta ela não vai suportar uma alta temperatura. Então, tem gente que pega um eletrodo de tungstênio de 2,5 e quer trabalhar com 300 A. Ah, Lucas, a ponta do eletrodo se esbagaça todinha, fica a coisa mais horrível, eu não consigo soldar. Claro, você está jogando muita corrente para um diâmetro pequeno. Da mesma forma, quando a gente pega um diâmetro muito grande para uma corrente baixa, você tem muitos desfios, você não consegue ter uma boa estabilidade no momento da soldagem. Então, vou trabalhar com correntes abaixo de 100 A ali, joga o de 2,5. Vou trabalhar com correntes acima de 100, 120. Eu já trabalhei, por exemplo, com correntes acima de 150, até 200 A com eletrodo 2,5. Às vezes é o que está ali na tocha e a gente trabalha. Mas não é o mais adequado, acaba consumindo muito rápido a ponta. Então, a escolha do eletrodo tungstênio adequado, porque às vezes você pega um eletrodo muito fino, né, um diâmetro menor, e acaba ele querendo estourar, né, soltar um pouco de tungstênio, ocasionando inclusões de tungstênio na peça. Então, cuidado com o diâmetro. Deixa eu ver aqui, ó. Mas, Landinho, a escolha vai depender do tipo de onda da máquina. Espera aí. Isso é uma curva genérica, muito boa. A escolha vai depender.
Eu não sei se você está falando do diâmetro do eletrodo tungstênio. A onda em si, ela tem influências e dependendo da aplicação você pode trabalhar. Hoje tem triangular, senoidal, mista, quadrada. Então, assim, dependendo das suas condições. Tem gente que passa a vida toda só trabalhando com a corrente, com a onda quadrada e ela atende para todas essas aplicações. Ah, não, mas em determinada situação a triangular ela pode me dar um ganho, né, que seja considerável. Então, você pode utilizar. Então, para cada onda, ela tem um tipo digamos assim, para determinada aplicação, ela vai melhor. Mas não necessariamente eu estou utilizando uma onda quadrada, eu tenho que utilizar um eletrodo 2,5 ou de 1/8. O diâmetro do eletrodo de tungstênio ele vai diretamente com os parâmetros que você está trabalhando na máquina, seja corrente, seja frequência. Se você está trabalhando com uma máquina muito alta, você tem que aumentar o diâmetro. Se está trabalhando com uma corrente baixa, diminui esse diâmetro do eletrodo de tungstênio. Eu não sei se foi isso que você chegou se é isso que você está querendo falar. Vamos lá. Outro detalhe, trinca no eletrodo. Pessoal, às vezes a gente vê tudo. Caramba, o gás, eu já troquei o gás, já troquei o danado do bocal, já troquei já reafiei o eletrodo tungstênio e o danado ainda continua, né, contaminando. Quando você vai olhar, de repente, o eletrodo tungstênio está trincado. Eu já tive problemas que, tipo assim, eu chego para o meu funcionário e o cara tá louco lá, porque ele não conseguiu resolver o problema da contaminação. Lucas, eu já troquei tudo aqui, você já viu esse eletrodo tungstênio? Você já viu se a ponta estava trincada? Não, já. Aí quando a gente vai olhar, tipo assim, a trinca ela era grande, ele tirou um pedacinho ali da ponta e mesmo assim essa trinca, ela permaneceu. Então a trinca em si, né, do eletrodo tungstênio, ele pode ocasionar, né, essa contaminação. Tá? Já aconteceu isso aí, eu chegar você faz o seguinte, então tore um pedaço grande da ponta lá e reafie, que você vai ver que vai dar certo. Então, às vezes acontece esse tipo de contaminação pela questão da trinca que ela vem aparecer na ponta do eletrodo tungstênio. Além do eletrodo tungstênio, outros dois itens que você tem que verificar no momento de uma contaminação é com relação a difusor e a pinça. O difusor e a pinça, esses dias mesmo eu tive esse problema, tá? O pessoal lá estava tendo esse problema no momento da soldagem do cabeçote. E Lucas, está sujando e já botando culpa para o gás e tal. Eu digo, não, peraí. A gente pegou o difusor ele aparentemente, eu vi que ele estava danificado. A pinça já toda enrugada, eles trocam difusor e pinça. Então, quando a gente trocou o difusor e a pinça, resolveu o problema, tá? Então, é um problema muito pertinente. O pessoal às vezes não fazem essa análise e acaba tendo problema, tá? Vamos lá. Lucas, o Tecnolúdico, eu me referia à composição do eletrodo. Ah, entendi. Então, você falou com relação ao tipo de onda para determinado tipo de eletrodo, né? Então, por exemplo, hoje eu trabalho com a senoidal, eu trabalho com a quadrada. E, assim, ao meu ver, tá, o Tecnolúdico, até porque isso é a forma que eu ensino. Os tipos de onda, independente de eu estar trabalhando com a quadrada, triangular e senoidal, eu consigo trabalhar com um eletrodo 2% de lantânio, tá? Então, assim, para esse tipo de eletrodo que eu estou trabalhando, hoje a onda mais adequada para soldagem de alumínio é a que eu particularmente sempre indico, é a quadrada. É a que traz menos, digamos assim, menos problema no momento da soldagem. Ela acaba danificando menos a questão da ponta do eletrodo tungstênio. Então, a onda quadrada hoje é a que eu mais indico. Eu já trabalhei com a onda triangular, em determinada situação, de repente eu via que às vezes eu peguei máquinas que, tipo assim, ela ia muito bem na quadrada, mas quando eu jogava uma onda triangular, ou de repente uma senoidal, ela me dava um resultado melhor. Por algum motivo que eu não sei, mas de repente acontecia. De eu pegar, por exemplo, eu estava trabalhando numa Lincoln, passava para uma Chair, né, que eu jogo nos mesmos parâmetros de soldagem, seja balanço, frequência, o mesmo eletrodo tungstênio. Só porque eu trabalhava numa máquina de repente quadrada e eu passei para outra máquina de repente e o cordão já não ficava no mesmo perfil que eu queria. Ele ficava um cordão largo, não dava a penetração que eu queria. Então quando eu mudava a onda ele já me dava um retorno melhor. Então nessas condições sim, mas eu não mudava praticamente nada. Permanecia a questão do eletrodo tungstênio, tá? Lucas, quanto o gás influencia na soldagem? Cara, no processo TIG, eu falo muito na questão da qualidade do gás, né? Porque a gente trabalha com gás inerte, ou seja, se você fosse passar para outro processo, tudo bem, a gente poderia falar mais influências, né? Inclusive o Fernando Corrêa é especialista nisso, ele até se intrometer aqui. Mas falando do gás argônio ou o hélio,
apenas ele tem a função de proteção. Então você necessita de ter uma proteção eficaz, seja ele porque o gás ele está insuficiente ou porque ele de repente está contaminado, isso vai influenciar em ter uma contaminação, porque ele não está protegendo bem. Então, assim, no argônio é basicamente proteção. Então, você precisa apenas ter a quantidade de gás suficiente para determinada junta ou a corrente que você está trabalhando. Do mesmo jeito, quanto mais alta a corrente, mais alta também é o volume de gás que a gente vai precisar ter que trabalhar. Você não pode trabalhar, por exemplo, com 100 amperes, a mesma quantidade de gás que você vai trabalhar a 300 amperes. Você vai precisar de mais gás quando você aumenta. Inclusive, existem tabelas hoje que mostram para cada corrente que você trabalha, uma quantidade de gás também para você estar trabalhando, tá? Vamos lá. Trinca em eletrodo tungstênio também pode ser no processo construtivo do eletrodo. Verdade, inclusive o Júnior, ele toca muito nesse assunto. A questão de, por exemplo, a qualidade do eletrodo tungstênio que você está comprando, né? Às vezes a gente compra um eletrodo, né, mais barato, mas de baixa qualidade, e ele acaba tendo esse problema bem recorrente. Hoje eu não tenho problema porque eu compro o eletrodo do homem, né? Então a gente acaba evitando isso aí. Ó, usar a mesma onda em outras máquinas muda devido aos processadores de cada máquina. O Júnior ele é um cara até mais expert nisso aí do que eu, porque ele entende de toda a parte eletrônica da máquina, inclusive tenho aprendido bastante com ele isso aí. Certíssimo, há muitas variáveis e diversos problemas. Ó, processadores de placas de controle. Júnior, eu já disse a ele, Júnior, monta seu curso, cara, nisso aí que eu sou um dos alunos que vou fazer de imediato. Mistura com hélio ajuda a penetração em chapas mais grossas de alumínio. O hélio ele tem um maior poder calorófico, então você acaba aumentando a velocidade de soldagem. Então, dependendo da situação, em materiais de maior espessura, é uma excelente opção também, viu, Moreira? Valeu pela contribuição. Então, falei do difusor e da pinça, né? O diâmetro do bocal inadequado, pessoal. Eu já vi muita gente querer trabalhar com um bocal muito pequeno, um bocal muito grande, que isso só traz consequências negativas. Então, tomar cuidado com o diâmetro que você trabalha, tá? No meu dia a dia, a grande maioria dos serviços que eu faço, o bocal ele vai ali de 6 a 8 para soldagem de alumínio no máximo. Só que eu não vou dizer a vocês que se o cara está trabalhando com 10 ali, com gás lens 10 ou 12, ele está errado. Ou de repente se ele está trabalhando com 5, ele está errado. Isso é porque às vezes vai depender do tipo de serviço que o cara está fazendo. Se o acesso ali não dá para o cara colocar um bocal maior, ele vai colocar um pequeno, show de bola. Se ele precisa de um bocal maior e com difusor, que ele precisa botar o eletrodo tungstênio um pouco mais para fora, vale a pena também. Então assim, estou dizendo o que é mais utilizado. Normalmente a gente trabalha muito com bocal 6, né? Bocal 7, bocal 8, tá? Tanto com difusor convencional, né? ou gás lens, ou algum outro tipo de difusor, mas a questão é, o bocal, às vezes, o diâmetro inadequado para aquela situação, ele pode estar trazendo esse tipo de contaminação também, tá? E outra coisa é com relação ao metal de base de baixa qualidade, ou seja, se você tem um alumínio, né, com baixa soldabilidade, a tendência também é que ele contamine um pouco mais, né? Por mais que esteja tudo batido, ele vai ter uma certa tendência a aparecer alguns probleminhas de contaminação, tá, pessoal? Pessoal, e aí para mim eu estou perto de fechar minha live, mas eu quero fechar nesse momento dizendo o seguinte: adianta eu dizer tudo isso aqui e vocês não aprenderem ou de repente não porem em prática, ou seja, para vocês identificar tudo isso que eu falei, vocês precisam de quê? De conhecimento. Então não adianta de nada eu chegar para um cara e pedir para ele fazer essa análise se ele não tem o conhecimento. Então, pessoal, estudem, né? Procurem mais estudos sobre a soldagem de alumínio, né? E tudo isso que eu falei aqui, tentem colocar em prática. Eu até disse no início da live, faça um checklistzinho de tudo que eu anotei aqui e deixa lá, para na hora do momento que está contaminando, está acontecendo algum problema, você bateu, opa, isso aqui eu não fiz. E Lucas realmente comentou lá na live que pode ser um problema, né, que está contaminando a soldagem de alumínio. Então, tudo isso que eu estou deixando aqui, é necessário você ter conhecimento para que você, de fato, possa pôr em prática.
O Ramon colocou aqui, ó, qual difusor é mais adequado para o processo, o cerâmico ou os LENs? Ou seja, o convencional e o gás LENs, ambos você consegue ter excelentes trabalhos. Eu vou ser bem sincero, até 2015, meus alunos todos eles trabalhavam com bocal convencional, sem ser gás LENs. Por que isso? Porque eu particularmente quando ia para a prática, né, para as condições que o aluno ia participar de uma prova, de uma competição, uma chapinha de 3 milímetros, quando eu colocava um difusor gás LENs, eu não via tanto visualmente diferença de um difusor para o outro. A qualidade da solda era a mesma. Então, assim, a diferença é que às vezes você pegava um gás LENs ali, uma vez ou outra o bocal quebrava, ele é mais, né, se você dá uma pancadinha ele pode quebrar, dependendo da sua montagem, se você não tiver com isolador ele quebra por brincadeira. Então, assim, enfim, o bocal convencional ele acabava durando mais e eu não via diferença alguma. Hoje, para determinados serviços, quando você está trabalhando com correntes mais altas, com uma peça muito suja, o difusor gás LENs ele traz excelentes resultados, tá? Então, o difusor gás LENs, eu vejo ele como mais positivo do que o convencional. Mas não quer dizer que você não vai conseguir ter um excelente acabamento com difusor convencional. Hoje eu consigo fazer um acabamento tão bom com o convencional como o gás LENs, tá? Mas eu quero deixar bem claro que o gás LENs ele tem essa qualidade até pela transferência do gás até a peça, né? A passagem do gás, né? Que realmente isso acaba trazendo benefício, né? Ele consegue ter uma proteção mais eficiente, até porque o convencional você transfere através de turbulência. Já o gás LENs, devido àquelas telinhas, você consegue passar o gás de uma forma mais uniforme, né? Levando ele até numa distância maior, você podendo colocar o eletrodo tungstênio um pouco mais para fora, né? E em situações desfavoráveis ele sobressai, tá? Certíssimo novamente, estudem. A vida da gente é estudar, até hoje eu estudo todo dia, todos os dias eu estou estudando porque a gente nunca sabe de tudo, nunca é dono da razão. E a gente aprende, inclusive com vocês aqui, a gente acaba aprendendo muito, tá, pessoal? Obrigado, irmão, por sempre somar com todos nós, sempre agregando informações relevantes e conhecimento para nós. Tamo junto, Rogerinho. Soldap, Rogério, nosso irmão. Pessoal, tem mais um detalhe aqui, ó. Como fazer para mitigar as contaminações? Uma coisa que eu quero para finalizar a nossa live é o seguinte: muita gente, quando pega um alumínio, como, por exemplo, eu vou fazer um corte, né? Eu vou pegar uma chapa e essa chapa ela vai ser cortada para mim desenvolver uma caixa de radiador, um produto que o cliente chegou para mim. Independente do produto, eu vou precisar cortar esse material. Pessoal, muitas vezes o pessoal não tem o cuidado adequado no momento da preparação, ou seja, o corte, né? Você vê que a chapa, primeiro de tudo, você precisa ver se o fabricante, se o seu fornecedor, ele vai estar disponibilizando o alumínio com aquela película. Aquela película é justamente para quando você colocar ali numa guilhotina, for efetuar um corte, você coloca a parte da película para baixo. Tem gente que não se cuida nisso aí, ao contrário, tira a película, joga na guilhotina e mete brasa. Então a película ela serve para nos ajudar nesse sentido também. Joga a película para baixo ali na guilhotina. Tem todo um cuidado no momento do corte e preparo para que vocês não tenham problema. Cortou, joga num paninho ali. Não vou soldar esse material hoje, enrola ali num pano, entendeu? Então assim, esse cuidado na preparação, no momento que você pega a chapa, é muito especial para que vocês tenham esse resultado bacana, tá? Que vocês não tenham problema com contaminação. E outra, Lucas, eu recebi uma chapa, a chapa nova, recebi agora o fornecedor, tá um brilho, né? Eu tirei a película, eu posso já soldar ela, eu preciso fazer limpeza? Pessoal, o alumínio a gente tem que fazer limpeza sempre, tá? Independente das condições que você recebe, seja um alumínio novo ou um alumínio velho, um alumínio sujo, a gente tem que fazer a limpeza, tá? Nem que seja por mais que seja uma chapa nova, o ideal é que você pegue o álcool ou a acetona, né? Pega, faz a limpeza de todas as chapas para reduzir um pouco daquela camada de óxido que tem ali na superfície. Então, por mais que você pegue um alumínio novo, né? Tirou a película agora, quando a gente passa um álcool ali e esfrega ali em todas as juntas, você vai ver que vai sair o pano, né? Ele vai ficar preto ali, ele vai começar a largar e aquilo ali, ele iria para a poça de fusão. Eu já peguei material novo, né? De eu pegar, não limpar e eu soldar e ficar a coisa mais linda do mundo. Como eu já peguei material que
tinha acabado de tirar a película e começava a soldar e aparecia alguma contaminação. Então, assim, para evitar limpeza, né? A gente tem que fazer essa limpeza incansavelmente, porque, querendo ou não, quanto mais limpeza, mais segurança me dá aqui, eu não vou ter problema com contaminação, tá, pessoal? Pessoal, nossa live, o nosso assunto que a gente queria trazer era isso. Era hoje, eu queria deixar bem claro para vocês, porque eu sou muito questionado, né? O pessoal manda para mim, Lucas, está contaminando, Lucas, está acontecendo, o que é que está acontecendo? A partir de agora, quem falar comigo mandando isso, eu vou mandar essa live, eu vou encaminhar, assiste essa live que você vai resolver o seu problema, tá? Então a live foi justamente para isso, para vocês entenderem de fato, né, como entender, né, no momento da contaminação, o que está acontecendo, não atacar, tá? Vocês precisam fazer essa análise, não pode dar o diagnóstico sem antes consultar. Então consulta, né, faz essa consulta, faz um checklistzinho, consulta para ver se de fato você fez todas as análises. Cara, fiz todos os testes, mesmo assim contamina, troca o gás. Então aí o gás não tem para onde correr, porque de repente o gás está contaminado. E isso é um problema bem comum, né, na soldagem de alumínio, tá? Pessoal, mais alguma pergunta? A gente vai estar encerrando a nossa live. Algumas pessoas entraram agora, a gente praticamente vai estar encerrando, mas essa live vai ficar salva. Então quem não assistiu, né, assiste. Quem não pôde assistir de repente porque chegou atrasado, chegou do trabalho, a live vai ficar salva. E aí vocês, né, curte, compartilhe, ajuda a divulgar esse conteúdo com a turma aí, porque com certeza muita gente está aprendendo a soldar, precisa desse tipo de informação que hoje vocês tiveram, tá? Então, pessoal, já que não tem nenhuma pergunta, quero desejar uma boa noite a todos. A gente vai estar voltando à nossa rotina de lives. E já vou deixar uma notícia que próxima quinta-feira eu vou estar trazendo um cara fera aqui na nossa live. O nosso amigo Cleverson da Pox Tutorial, a gente vai estar fazendo uma live falando sobre serralheria, o processo Mig-Mag na serralheria, as vantagens, o que realmente o processo Mig-Mag traz de total vantagem para esse tipo de serviço, tá? Ele que é o fera, é o brabo da serralheria, hoje no Brasil tem muito conteúdo a estar compartilhando. Eu, com a minha expertise na soldagem, eu vou tentar também trazer, né, um assunto que possa estar agregando aí valor para a galera da área de soldagem, tá? Então, pessoal, me despeço de vocês, uma boa noite a todos, tá? Compartilhe e curte nosso conteúdo, que assim você nos ajuda bastante, beleza? Nos vemos, pessoal. Tchau, tchau.